Fala aí, gente! Vocês já pararam para pensar por que tanta gente acaba se enrolando com dívidas? Hoje estamos aqui para explicar as causas e consequências desse problema, que atinge milhões de brasileiros todos os anos. Eu sou Arthur Emanuel. Eu sou Matheus Leite. E eu sou o Lucas Leitão. E esse é o Capital Inteligente, o podcast de economia que simplifica os seus gastos. Bom, me diga, Matheus, você saberia me explicar quais são as principais causas financeiras e psicológicas que levam a uma pessoa ao endividamento? Fala aí, Arthur, beleza? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre as principais causas, realmente, que levam essas pessoas ao endividamento, tanto pelos fatores financeiros quanto pelos fatores psicológicos. Porque, no fim das contas, não é só o dinheiro que pesa. Tem muita coisa emocional envolvida também. E, como primeiro tópico, eu gostaria de frisar a falta de planejamento financeiro. Muitas pessoas, quando estão sem orçamento e sem esse controle, os gastos acabam realmente saindo do controle. Quando você não coloca em planilha, quando você não coloca minimamente em algum fator de organização. O que acontece? A dificuldade de manter as contas básicas leva muitas pessoas a recorrer ao crédito bancário. Ou seja, a falta de renda ou desemprego ocasionam isso. E disso, esse uso exagerado do crédito bancário, a dependência do cartão de crédito e empréstimos pode virar uma bola de neve. Muitas vezes, quando nós temos a posse dessa ferramenta que devia facilitar a nossa vida, como o cartão de crédito, nós acabamos nos embolando por achar, vou pagar aqui, mas é um problema pro próximo mês, pro Matheus do futuro. E não é. É um problema atual, é um problema daquela hora, pois se você não tomar as devidas precauções para resolver ou para pagar essa dívida, no futuro vai virar uma bola de neve. Então, essas são as causas financeiras. A título de curiosidade, eu gostaria de falar que no Brasil, mais de 70% de todas as famílias têm alguma dívida, Seja ela bancária, seja por própria desorganização, mas existe alguma dívida. Para além disso, eu gostaria de falar agora das causas psicológicas. E para começar a falar sobre esse tópico, eu gostaria de falar sobre o consumismo e a pressão social. Muitas vezes, na maioria das vezes, na verdade, as pessoas gastam para se sentir bem ou para acompanhar os outros. Como assim? Se eu olho uma pessoa que está no meu ciclo social utilizando aquele determinado tipo de roupa ou acessório, eu vou querer me igualar. Eu não senti a necessidade de utilizar esse acessório, essa roupa. No entanto, eu quero me sentir incluído nesse meio, fazendo eu adotar esse novo gasto. E assim limitando cada vez mais a minha renda. A renda não mudou. No entanto, os meus gastos aumentaram. E, além disso, outro fator psicológico é a falta de conhecimento financeiro. Por quê? Não entender bem como funcionam os juros e as dívidas faz muita gente cair em armadilha. E quando você cai em armadilha, é aí onde pega o psicológico da pessoa, O fato de você ter se sentido lesado, de ter sofrido um dano, gera outra necessidade. A necessidade de você gastar dinheiro para se sentir bem. Ou seja, o fato de você ter gastado vai ser coberto com o quê? Com outro gasto. Virando assim uma bola de neve. Isso acaba influenciando no comportamento emocional. Ou seja, compras por impulso são uma forma de lidar com o estresse ou ansiedade, mas estão longe de ser a solução. Estão mais como um método paliativo, já que esses gastos vão voltar no futuro e você vai ter que arcar. E se você não arcar, vai ter outras consequências. Então, estudos mostram que você comprar, o ato de comprar, libera dopamina, o hormônio do prazer. O que significa porque
o que explica, na verdade, o porquê tantas pessoas gastam dinheiro sem pensar no futuro. Eles apenas querem saciar uma vontade momentânea, uma vontade rápida. E por isso que aumentam a quantidade de compras e, consequentemente, vão esvaziando seu bolso. Agora, Lucas, quais são as consequências financeiras e psicológicas do endividamento? Bom, a primeira consequência que eu já gostaria de discorrer como a principal seria os juros. O que é os juros? Os juros acontece quando você pede um empréstimo ao banco. Você pede um empréstimo ao banco, ele não vai simplesmente querer o dinheiro do empréstimo, ele vai querer um dinheiro a mais. Ou seja, vamos supor que você pede para o banco R$ 20 em uma situação hipotética. O banco, se você demorar um ano para pagar, vamos supor que é um empréstimo de R$ 20 e você tem um ano para pagar. Nesse um ano, você não vai ter que pagar só R$ 20, você vai ter que pagar R$ 21, R$ 22. E isso seria os juros. E eles são um problema muito grande. Por quê? Porque muitos bancos cobram juros gigantes, é claro, eles têm que cobrar um juros, é claro, proporcional, mas se você deixar de pagar o cartão de crédito, se você deixar as dívidas se acumularem e realmente virarem uma bola de neve, o que acontece é que os juros vão cada vez ser maiores e cada vez você vai ter que pagar mais dinheiro. E aquela dívida que antes você fez pensando, olha, vou pedir R$ 1.000 ao banco emprestado, vai virar 2.000, 3.000, 4.000. E este é o grande problema. O que você pensa a curto prazo, o que você pensaria a curto prazo de, olha, eu vou pedir um empréstimo de R$ 1.000 agora para poder comprar essa coisa agora e vou pagar esses R$ 1.000. Não funciona assim. O que realmente acontece é que você vai ter que pagar um valor a mais. E o que queremos pedir aqui nesse podcast e ensiná-lo nesse podcast? Sempre tente pagar à vista. Porque à vista você não tem esse problema. E se você for pagar no crédito, ou seja, para pagar no final do mês ou em alguma data específica, já reserve esse dinheiro para não pagar esses juros a mais, certo? Então, a principal consequência financeira seria a taxa de juros. E aí, vale a pena tentar pagar a dívida o mais rápido possível para você ver uma possibilidade de amortização da dívida, que seria exatamente você diminuir essa taxa de juros tendo em vista que você vai pagar. Porque esta taxa de juros, ela é com tempo, ou seja, quanto mais você demorar para pagar, mais vai ser a taxa e mais você vai ter que pagar. Certo? Você vai pedir um valor X e você não vai pagar só esse valor X. Entretanto, se você pagar muito próximo do prazo, os juros vão diminuir. E aquele dinheiro que antes ia para o banco, você vai poder reinvestir em uma coisa proveitosa para você. E agora, vindo para o segundo tópico que você também perguntou, sobre as questões psicológicas, as consequências psicológicas da dívida. As consequências psicológicas da dívida são ansiedade, depressão, vergonha, insônia e tudo isso marginado, tudo isso juntando o problema de todas essas consequências, o que acontece é que você vai ter um problema, um impacto nas suas relações sociais. Você não vai conseguir se relacionar da mesma maneira que você se relacionava antes disso. Certo? E como você não vai ter esse impacto nas suas relações emocionais, antes, o que era só uma compra de um valor que você achava simples, vai virar um valor bem maior. E além de ser um valor bem maior, vai gerar danos psicológicos a você que vão te impactar no dia a dia. Então, aquele ato que você poderia ter evitado no começo, como o Matheus muito bem falou, você olhou uma pessoa e quis comprar alguma coisa e aí você teve uma dívida, vai gerar uma consequência muito grande. Então, eu acho também que o problema é você pensar a curto prazo. Pense a longo prazo. Olha o que uma simples compra pode gerar de dano a você. E é muito bom esse podcast porque finalmente estamos tendo espaço para falar sobre esse tema tão pouco discutido, mas tão importante. O próprio Matheus falou a estatística, 70%. Então, as consequências financeiras e psicológicas seriam essas, Arthur. Muito bem, Lucas. Agora, na sua opinião, nos seus pensamentos, qual é a forma mais adequada para sair desses dois problemas, desses problemas principais que acontecem e recorrem por todo quanto é lugar do Brasil?
Perfeito. Como sair? Primeiro ponto seria da questão financeira, que eu falei sobre a financeira e psicológica. A questão financeira seria exatamente o planejamento. Se debruçar sobre uma mesa, olhar todos os gastos que você está tendo, todos os gastos que você tem. Às vezes, você, infelizmente, gasta muito dinheiro com uma coisa que você acha que não está gastando tanto dinheiro. Vou dar um exemplo. Vamos supor que eu compro uma Coca-Cola que eu não precisava comprar em um canto que é caro todos os dias. Eu gasto, sei lá, R$ 6 nessa Coca-Cola. Se eu comprar em um mercado muito bom, eu poderia comprar por 3, metade. E aí vamos pegar esses R$ 3 a mais que você gasta. Esses R$ 3, se você comprar uma todo dia, ou seja, por 30 dias, vai virar uma dívida de R$ 90. Então perceba como que mesmo esses pequenos gastos, R$ 3 todo dia, te complicam muito no dia a dia. E aí, como que você vai sair disso? Por meio do planejamento. Se debruçar, colocar em um papel todas as dívidas, porque não só todas as dívidas, mas todos os gastos, porque são muitos gastos. Então, eu creio que o planejamento financeiro é o melhor. E em episódios desse mesmo podcast, do Marcos e da Júlia, eles vão falar exatamente sobre como fazer esse planejamento financeiro da melhor maneira possível. Agora, falando um pouco sobre as questões psicológicas, elas são um pouco mais complicadas, porque elas são menos aparentes. Quando você pensa em dívida, você pensa em finanças. Você não pensa nas consequências psicológicas que elas vão trazer a você. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é, lá nas causas da dívida, lá quando você for pensar em iniciar o empréstimo, você tem que, primeiramente, ser mais racional do que emocional. Que vai fazer você gerar uma dívida no cartão de crédito vai ser aquela emoção. Cara, eu quero ser que nem aquela pessoa. E não a razão. Porque o que acontece é que se você agir na emoção, você pode sim ter uma dívida muito grande. Mas se você pensar, você vai ver. Cara, aquela roupa da pessoa que eu vi, mesmo necessária para mim, eu usaria ela. Se você perceber, até os próprios brinquedos ou compras que vocês fazem. As compras que as pessoas fazem, elas usam majoritariamente no primeiro e no segundo mês. Porque é o período que ela está com emoção. Mas muitas das compras, se você pensasse antes de comprar, realmente você ia ver. Cara, isso não é tão necessário no meu dia a dia. Então, realmente não é tão bom comprar isso. E aí, no planejamento financeiro, você ia ver isso. Segundo ponto também é o autoconhecimento. Não adianta de nada você ter todas essas consequências psicológicas e você não se conhecer. Se você não se conhecer, você não vai identificar esses sintomas. E a partir do ponto que você se conhece, identifica que você está com esses problemas psicológicos, tem alguns jeitos de sair deles. O primeiro seria procurar suporte de pessoas adequadas, certo? Dos seus pais, dos seus avós, de psicólogos. E aí, psicólogos, inclusive, tem psicólogos grátis, no caso da faculdade da UFC, tem esse serviço grátis dos alunos de psicologia. Você pode também estudar na educação financeira, porque sabendo desse assunto, você vai ter maiores ferramentas para lidar, maiores ferramentas para sair da dívida. E a partir do ponto que você tem maiores ferramentas e mais conhecimento, você vai ter menos consequências psicológicas, porque você vai saber o caminho que deve ser seguido. E, por fim, o próprio suporte psicológico que eu dei a exemplo da UFC. Das escolas universitárias, etc. Então, com isso, sim. Assim é que você sai tanto financeiro, por parte do planejamento financeiro, quanto psicológico, perguntando para psicólogos, para pessoas que você conhece. E ao final desse podcast, espero que vocês tenham entendido tanto o quanto a dívida é comum no Brasil, quanto quais são as suas causas, as suas consequências e o principal, como sair dela. Espero que vocês propaguem essa informação, propaguem um pouco do que está sendo aqui dito nesse podcast, porque é um conhecimento de suma importância no Brasil. Pode falar, Arthur. Esse foi o modo, as consequências e as causas principais e, finalmente, a forma principal de sair de dívidas. Obrigado a todos. Esse foi o Capital Inteligente.